Vamos falar agora da definição de equiparação salarial, o conceito de equiparação salarial. Muitos empregados podem estar trabalhando em atividades muito parecidas, muito similares, ou até mesmo idênticas, certo? Então, essas empresas, esses empregados que trabalham em atividades que sejam idênticas, ou seja, o que eu faço e o meu colega, o que ele faz é algo idêntico, e não, é parecido. Não. Se for idêntico às mesmas atividades que nós praticamos, né? E nesse caso nós temos direito a uma equiparação salarial. Quem ganha menos tem direito a se equiparar com o outro. Só que para isso existem algumas regrinhas, tá? Para que tenha direito à equiparação salarial, eles devem trabalhar na mesma função, naquela função que eles desempenham, eles devem ter uma diferença menor de 2 anos, tá? Então, se um, por exemplo, entrou em 2010, né? O outro tem que entrar naquela mesma função até 2012. Se ele entrou, por exemplo, na função em 2013, ele já tem mais de 2 anos, aí já não se equiparam, tá? E se eles entraram, Alan, em 2010, um entrou em 2010 e outro em 2011 na função, tá? Mais um está na empresa desde o ano 2000 e o outro entrou em 2011. Nesse caso, ainda assim se equiparam? Olha, aí a resposta é diferente. Mesmo eles tendo só diferença de 1 ano dentro da função, mas no tempo de casa, se você for ver esse do ano de 2000, por exemplo, ele podia estar trabalhando em outra função, só que ele entrou em 2010, só que ele entrou nessa função de agora em 2010, mas ele desempenhava outra função antes. Lá, desde 2000, ele fazia outra função. Tá? Então, quando eles possuem diferença de mais de 4 anos de serviço na empresa e não na função, aí já não se equiparam, mesmo que eles tenham diferença menor do que 2 anos na função, tá bom? Então, nesse caso, entenderam os critérios da equiparação salarial? E essa questão dos 4 anos ela é decorrente da nossa reforma trabalhista lá do finalzinho de 2017. Então, se a questão surgiu antes de novembro de 2017, se ela surgiu antes, eles começaram a trabalhar antes na função, lá antes de 2017. Em 2015, só que teve eles trabalham com diferença só de 1 ano na função, só que um tem 10 anos e o outro tem 1 ano na empresa, né? Tinha 1 ano na empresa. Eles tinham que se equiparar? Se aconteceu isso lá no ano de 2011, sim, eles têm que equiparar. Não tem a regra dos 4 anos, porque a regra dos 4 anos é posterior. Ela é só com a reforma trabalhista, entenderam?